Olá, amigos do Que Seja Pet, eu sou a Mônica, médica veterinária, e eu tô aqui para falar da primeira consulta do filhote. Vamos lá? Então vamos lá, a gente vai falar daquele cachorrinho que você adotou ou comprou de um canil, tá? Mas Mônica, o que você vai fazer nesse vídeo? Você vai me dar uma receita de bolo, de que devo esperar na primeira consulta, o que deve ser feito, tudo direitinho, à risca? Não, não vou fazer isso, tá, gente? Isso fica a critério do médico veterinário, porque é ele que está avaliando o seu animal. Cada animal tem um histórico, tá? Tem aquele cachorrinho que veio da rua, que não tem nenhum histórico. Tem o cachorrinho que veio da ONG, que já teve algum tratamento prévio para algumas doenças, a vermifugação, às vezes até foi vacinado. Tem aquele cachorrinho que é da sua vizinha, que deu cria na casa dela e ela cuida super bem do animal, da cachorrinha dela e dos cachorrinhos, então você tem todos os dados. E também tem aquele animal do canil, que você também vai ter muitas informações, tá? Então tudo depende nessa primeira consulta. A primeira consulta, vamos começar primeiro pro animalzinho que não tem nenhum dado, tá? Não um animalzinho que a gente não sabe como ele tá. Às vezes ele tá com o peso mais baixo, um pouquinho anêmico, com ectoparasitas presentes, que são pulgas e carrapatos, né? Na maior parte das vezes tem os piolhos também, mas com menor frequência. Então, o que a gente faz com esse animalzinho? Ele não vai ser vacinado na primeira consulta, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai descartar todas as possíveis doenças que ele pode ter. Por quê? A gente não sabe se ele entrou em contato com um animal doente, se a mamãe dele estava doente, se ele tem vermes, se ele tem protozoários presentes nas fezes, se ele está com uma doença hematológica, que é a Ehrlichia ou a Babesia, que são os principais. Então, o que a gente precisa fazer? Um hemograma, tá? Normalmente a gente começa com isso, porque dá pra gente ter muitos parâmetros pra gente avaliar como que tá essa questão geral do animal. E se o médico veterinário acha necessário fazer alguma sorologia específica para alguma doença, tá? Então a gente vai proceder assim. Além disso, também tem outras questões que são: pode ter sarna de ouvido, então ele vai avaliar os condutos auditivos e às vezes até fazer um exame desse cerumen para avaliar realmente se tem algum parasita. Tem também a questão das fezes, que a gente precisa avaliar, porque existem vermes e protozoários. Às vezes, os vermes que tem aquele em forma de macarrãozinho ou aquele em forma de arrozinho, que a gente às vezes consegue ver, mas tem os vermes que são, às vezes podem ter esses, mas às vezes são só os ovos, então a gente não consegue identificar nas fezes. Ou seja, precisamos fazer o quê? Um exame de cocô, coproparasitológico de fezes, para saber se a gente tem aí um protozoário ou um verme aí que tá meio imperceptível nas fezes desse animal. Então a gente tem que fazer esse check-up, tá? Tem também as sarnas, tá? Que tem a demodécica e a sarcóptica, que são as principais. Então, às vezes a gente vai ter que fazer um raspado da pele desse animal. Então, vocês estão vendo que tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. As doenças virais também que a gente tem mais prevalência no Brasil é parvovirose, sinomose, tem hepatite infecciosa. Então a gente tem que pesquisar por várias coisas, assim, além das doenças que são mais regionais, né? Que tem a leishmaniose em algumas regiões do Brasil, que aí tá num número elevado, né? Então, a gente tem que fazer um rastreamento mais acurado desse animal. Ou seja, esse animal a gente vai passo a passo e vai avaliando o que ele necessita. Às vezes de uma nutrição melhor, às vezes de um cuidado melhor com os ectoparasitas e tudo mais. Então a gente vai às vezes vermifugar, esperar os resultados dos exames e aí proceder com a vacinação, tá? Tem um animalzinho que é bem cuidadinho, tudo bonitinho, né? Que já tem um histórico já bem avaliado, já tem um histórico bem conhecido. Então dá pra gente, às vezes, proceder com a vacinação ou não, tá? Isso tudo depende da consulta, tá?
a clínica é soberana. Nós costumamos falar isso e é mesmo, tá? Então, sempre é muito importante você confiar no que o médico está avaliando. Nem sempre a gente vai vacinar. E por que a gente não vacina um animal que possivelmente pode estar doente? Por quê? Porque se a gente vacinar, a gente vai causar um desafio imunológico muito grande naquele animal e ele já está lutando contra uma doença. Então, eu posso, em vez de ajudá-lo, piorar muito a situação. Então, é uma coisa que deve ser feita com muita responsabilidade, tá? Então, não fiquem bravos com a gente, tá bom? E assim, é isso que eu tenho para dizer. Eu acho que o recado principal é: confie no médico veterinário, tire suas dúvidas com a gente. Obviamente que a gente está disponível para tirar as suas principais dúvidas nos comentários e nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade para procurar a gente e que seja pet!